Em Porto Velho, em Rondônia, um funcionário de uma panificadora reagiu a um assalto e surpreendeu o bandido de 43 anos que tentava roubar o local. Olha, a ação ela foi filmada por câmeras de segurança. O homem ele anunciou o assalto no caixa apontando a arma para a funcionária. Enquanto ela recolhia o dinheiro, olha só essa imagem. Repara que o funcionário estava ali do lado, ele veio com uma cadeirada e surpreendeu o bandido. Impressionante, viu? Rapidamente, outro funcionário se aproximou e ajudou a imobilizar um homem que foi levado para fora da padaria até a chegada da polícia. E claro, o assaltante ele foi preso, ele foi mobilizado. Por sorte, a ação foi bem, no caso aí, eles conseguiram parar ela no meio do caminho, mas a orientação é que nunca se deve reagir a um assalto pelo risco, né? Claro que a ação pode representar. E para discutir essa situação, para a gente saber também se existem estatísticas sobre essas reações nas regiões, eu vou chamar agora o Ricardo Ribeiro e também a Sabrina. Ô Sabrina, quando eu vi essa imagem eu fiquei assim chocado, né? Porque a gente principalmente já conhecendo um pouco da situação de segurança pública, vivendo já num país como o nosso, sempre ficamos ali preocupados com assaltos. Quem tem comércio, principalmente, está sempre atento a essa situação. Agora, colocar-se em risco também nunca é uma alternativa. A Polícia Militar sempre fala para não reagir. Como é que está a situação aí pelo Campo das Vertentes? Uma boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos, Laura, Ricardo, todo mundo que está acompanhando Diverso em Rede. Bom, Elias, antes de falar da situação aqui na região Campo das Vertentes, que fique bem clara a diferença entre o furto e o roubo. O furto, o artigo 155, é quando não há emprego de violência. E o roubo, 157, que fica na realidade, é 157 mesmo, que fica no emprego da violência. Nesse caso, quando você está sendo submetido a uma ação expressiva de assalto, você não deve reagir. É um ato heróico que a gente acompanhou aqui? Talvez seja, mas que o desfecho geralmente não é dessa forma que nós acompanhamos nesse vídeo. Porém, existem alguns dados, algumas estatísticas que eu queria passar para você. Esses são dados policiais da 13ª Região de Polícia Militar, que compreende aqui a 61 municípios, alguns da região Campo das Vertentes, outros das regiões aqui próximas, mas que trazem dados alarmantes, mas nunca relacionado à reação diante de um ato violento, que é um assalto. Nós tivemos entre janeiro e setembro de 2020 e 2021 um total de 377 ocorrências num montante, estou falando num total em 2020, em comparação com 2021, 228. O que aumentou? Aumentou o roubo em estabelecimentos comerciais, que nesse ano de 2021 sofreu um leve aumento em 46, digamos aqui, e aumentou também a visitantes de estabelecimento. Os roubos, por exemplo, a clientes de estabelecimento diminuiu muito aqui na nossa região. Roubo de carga, interior de veículo, roubo a cobrador de ônibus, por exemplo, a motorista de táxi, também a transeunte na rua, diminuiu, houve uma queda. Muito embora isso ainda tenha acontecido. Elias, agora existem muitas dicas importantes da Polícia Militar para quando se passarem aí por algumas situações desse tipo. Gente, nunca reaja a um assalto. Se você está no trânsito, por exemplo, parado no semáforo, você não pode esboçar nada que deixe o cidadão que está ali no emprego daquela violência ainda mais entusiasmado com aquele ato e venha, por exemplo, a disparar, porque você não sabe nunca se ele está armado ou não. Então a dica é: mantenha-se sempre calmo, nunca esboce nenhuma reação, nunca fique olhando diretamente para o olho da pessoa. E qualquer situação desse tipo, acione a Polícia Militar. A dica da Polícia Militar no momento é nunca reaja a um assalto. É verdade, Sabrina, nunca reagir a um assalto é muito importante. Inclusive, a gente tem falado muito, Ricardo, sobre a questão dos últimos tempos, Falamos agora dos 1000 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro, que é um defensor realmente das armas, é um defensor dessa política, para que a população pudesse se defender, mas nem sempre isso acontece. Inclusive, muitos policiais militares preferem não andar armados exatamente porque se o bandido percebe que você está com uma arma na cintura, ele pode reagir de uma maneira muito agressiva e talvez acabar tirando a sua vida, Agora, como é que está a situação também na Zona da Mata?
E é interessante que essa estatística mostra que de 10 assaltos ou 10 tentativas de assalto, você tem aí no máximo 2 reações a essas ações criminosas. E mesmo assim, 2 ações quando as pessoas estão armadas de algum equipamento, ou seja, uma arma de fogo mesmo, ou seja, um equipamento, um porrete, enfim, alguma coisa que dê a ela a possibilidade de reação. A gente teve um caso recente aqui, na zona sul da cidade, no bairro Bom Pastor, onde um vigia reagiu a um assalto. Ele conseguiu, com um porrete, né, afastar os assaltantes, mas nem sempre isso acaba dessa forma. Então, desse número de pessoas que reage, a maioria está armada com alguma coisa, né? Dificilmente você tem uma reação a um assalto em que a pessoa está totalmente desarmada. Esse é um ponto e que de fato precisa ser ressaltado, que nem mesmo quando a pessoa está com alguma coisa que possa dar a ela a possibilidade de reação, que ela não deve em momento nenhum fazer isso. Até porque não se sabe o que a pessoa, o criminoso, né, que está agindo ali com a má intenção, pode fazer. E muitas vezes, isso já foi dito, isso é muito falado até, esse criminoso muitas vezes não tem nada a perder. Então, você colocar a vida em risco por qualquer coisa que seja, eu acho que é uma ação que não é nada recomendado. A polícia, inclusive, diz que isso não deve ser feito, como lembrou bem a Sabrina, e que as pessoas, enfim, elas logo após essa ação façam um boletim de ocorrência e espere que as forças de segurança tomem medidas para capturar ou resgatar o que foi perdido e principalmente prender os criminosos. Agora, se você aí que está nos acompanhando, existe comércio, né, tem câmeras de segurança, invista realmente, porque vale muito mais a segurança. E claro, nunca deixe de fazer um boletim de ocorrência, porque a Polícia Militar precisa também saber onde é que são esses dados, esses fatos, para que possa aí estar aprofundando ainda mais essas averiguações. Ricardo, muito obrigado. Sabrina, daqui a pouco eu volto a falar com vocês.